Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que bom que nessa semana nós vamos conseguir compartilharmos aqui a história sugestiva para esse final de semana. Antes, quero agradecer muito as mensagens que vocês me mandaram, obrigada pelas orações. Eu ainda não estou assim 100%, mas pelo menos já estou conseguindo falar e isso é muito bom. A história para esse sábado é uma história verídica e é uma história muito bonita que vai trazer muitos ensinamentos e reflexões para as crianças. Por isso é muito importante que você leia a história ou veja o vídeo, assimile, memorize a ordem dos acontecimentos. É uma história simples, uma história verídica, mas uma história simples. Procure também, pelo menos em 2 momentos da história, falar com as crianças, perguntar para as crianças, né? Em algum momento da história, fazer uma pergunta para as crianças, porque essa interação também faz com que elas prestem atenção à história, ok? É uma história bem bonita, tenho certeza que vai ser uma bênção para os corações das crianças. Para a história, leve livros escolares, cadernos ou livros. Leve algo que simbolize uma pedra, pode ser uma pedra mesmo, ou então um papel para simbolizar a pedra. E se você tiver esses brinquedinhos de criança que representem médico ou alguma outra coisa, uma roupa, né, que simbolize um médico, ok? Então vamos à história. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. É muito bom quando nós estamos bem, mas é verdade que às vezes nós passamos por momentos difíceis na vida, não é mesmo? A história de hoje vai contar mais um pouco sobre a vida da menina Ellen e uma situação muito difícil que ela passou, tão difícil que mudaria para sempre a vida daquela menina. Bem, Ellen estava no 3º ano, ela e a sua irmã gêmea, Elizabeth. Ellen era muito estudiosa. Naquele tempo, na escola onde ela estudava, não havia livros para todas as crianças. Então, Ellen era convidada para ler ao restante da turma. E às vezes, a professora também pedia para que Ellen lesse para as crianças menores. E as crianças menores gostavam de ouvir Ellen. Bem, certo dia, logo ali no final da aula, estavam indo para casa, Ellen e a sua irmã gêmea Elizabeth e mais uma amiga. Elas estavam indo embora para casa e ao atravessarem uma praça, uma menina maior, sem mais nem menos, começou a xingar elas e correr atrás delas, querendo fazer mal para aquelas meninas. Mas elas não haviam feito nada para aquela garota e não entendiam por que ela estava correndo atrás delas e xingando. Bem, o que elas então fizeram? Começaram a correr. Ellen segurou seus livros e começou a correr também. A uma certa altura, Ellen olhou para trás para ver em que distância aquela menina má estava. E ao olhar para trás, algo terrível aconteceu. Ellen foi atingida em cheio por uma pedra, bem no seu rosto. Ela caiu inconsciente na mesma hora. A irmã de Ellen, Elizabeth, e mais a amiga que estava junto, foram que socorreram Ellen e levaram ela para casa. Ao chegar em casa, chamaram o médico rapidamente. Quando o médico chegou, as notícias não foram nada boas. O médico disse que seria muito difícil de Ellen sobreviver. Sabe por quê, crianças? A pedrada que ela levou na testa foi tão forte, mas tão forte, que chegou a quebrar ossos da testa, os ossos do rosto de Ellen foram quebrados. Foi algo terrível. Ellen ficou em coma por 3 semanas. Vocês sabem o que é ficar em coma, crianças?
Isso mesmo, a pessoa fica em coma, fica inconsciente. Ela não fala, ela não vê nada, ela não sabe o que acontece ao redor dela. A mãe de Ellen orou muito a Deus para que Deus salvasse a sua filhinha, porque ela estava em coma já há tantas semanas e, pela perspectiva dos médicos, Ellen não sobreviveria. E a mamãe dela orou para que Deus a salvasse. E o que vocês acham que aconteceu, crianças? Será que Ellen sobreviveu a esse acidente tão terrível ou será que ela veio a falecer? Sim, graças a Deus, Ellen sobreviveu. Deus tinha planos muito especiais para a vida de Ellen. Acontece que quando Ellen acordou, a sua vida nunca mais seria a mesma. Ellen não pôde mais voltar para a escola. Sabe por quê? O acidente deixou sequelas em Ellen. Quando ela ia ler os livros agora, suas vistas embaralhavam e ela mal conseguia ler. Ellen também mal conseguia escrever porque suas mãos tremiam também por conta do terrível acidente que ela sofreu na testa. Quando Ellen era criança, nessa época, ela sonhava em ser professora. Mas Deus fez algo ainda mais grandioso por ela, porque Ellen foi escolhida para ser a sua mensageira, a mensageira de Deus. E ela então dedicou a sua vida a ensinar coisas para as pessoas que nenhum livro de escola ensinaria. Ellen ensinou para as pessoas sobre o amor de Deus e tudo que o Senhor fez e faz para nos salvar. Cada um de nós podemos passar por dificuldades em nossa vida, mas ao lado de Deus, o Senhor tem o poder de transformar tragédias em bênçãos. Lembre-se que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Não importa o que aconteça, Ele sempre fará o melhor por você. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, obrigado, obrigada, porque o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Nos ajude a sempre estarmos do seu lado, aconteça o que acontecer. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima história.